Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Daqui em diante, o resto é com você. Silence. Pra onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que sempre pertenceu a você. Eu que estava transgredindo. Maitei, Baixapa, bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. Infelizmente, nesta sexta-feira, dia 17 de março de 2023, em Los Angeles, perdemos nosso querido ator Lance Reddick, que tinha 60 anos e interpretou o Silence da franquia Horizon. Além desse papel, ele também trabalhou em Destiny 2, John Wick, Lost, a série de Resident Evil e também estava gravando a série de Percy Jackson. Como Silence, ele entregou um personagem misterioso e marcante, com uma qualidade poucas vezes vista nos videogames. Tentando homenagear seu trabalho, vou tentar recapitular os feitos desse que é o meu personagem favorito do jogo, muitas vezes acusado de ser um antagonista, mas que para mim é um herói que não recebe os devidos créditos. Quem é Silence? De onde veio? Como conseguiu tanto conhecimento? Quais são suas habilidades? O que ele fez e o que ele pode fazer na franquia? A única coisa que sabemos sobre sua origem é o que é dito por Ouria antes de entrarmos no Firebreak. Silence veio para Banur do extremo norte. Um jovem xamã da Guarda da Coruja. Um Erek remoto, que quase não vem ao sul para negociar. Silence era um xamã? Ele era. Ao menos, quando interrogamos na Guarda da Coruja. Foi o que eles disseram. Seu conhecimento sobre as máquinas era incomparável. E ele estava ávido para compartilhar o que sabia. Não demorou muito até ele ganhar a confiança do Conclave. Depois, um convite para participar. Mas e você? Confiava nele? Não. Mas ele me impressionou. Ele se portava com elegância e autoridade. Eu queria aprender com ele, mas não era para ser. Ele soube do nosso local de encontro mais sagrado, as grutas congeladas de Malmstrom, 1 mês de distância de Banur. Ele nos encontrou lá, segundo o costume, no inverno. Mas quando voltamos, as grutas tinham sido saqueadas. Relíquias do velho mundo, roubadas. Feridas no gelo e metal. É coisa do Silence, sem dúvida. Ele desapareceu com tudo. Os melhores rastreadores foram atrás dele. Nenhum voltou. Quando checamos com a Guarda da Coruja, quem havia apoiado ele sumiu. É como se nunca tivesse existido. Alguns no conclave começaram a duvidar até que ele era um Banuk. E o que você acha? Ele cometeu um sacrilégio imperdoável. Ele é sem caráter e perigoso. Mas também brilhante, habilidoso e instruído como ninguém. Ou pelo menos como você. Se não fosse você, diria que é um risco. Mas talvez você lide com ele sem problemas. Só não baixe sua guarda. Lembrarei disso, Ouria. Valeu. Aqui no relato de Ouria, percebemos o que para mim é a principal habilidade de Silence. Mais do que a inteligência técnica, é a capacidade de persuasão. Ele consegue convencer as pessoas a fazer o que ele quer. Costumo dizer que a preguiça desenvolve a inteligência porque a pessoa prefere pensar antes de realizar qualquer esforço. E se você conseguir convencer outra pessoa a fazer por você, melhor ainda. É isso que o Silence faz. Ele se aproveita da crença e da raiva das tribos para criar grandes grupos para trabalhar a favor do objetivo dele. No caso dos Banuks, eu acredito que ele se disfarçou de xamã, aproveitando seu conhecimento sobre as máquinas, para ter acesso a algum equipamento antigo que ele queria estudar e de quebra levou vários seguidores com ele. Eu não duvido que os bandidos que invadiram o território Anora e mataram a família de Rost estavam amando dele. Quando encontrou Hades, ele se aproveitou da religião dos Cards da Sombra e a raiva deles de Meridiana, usando a liderança de Barravas e Hellis para fundar o Eclipse.
Ele aproveitou a sede de conhecimento dos Oseram e a raiva deles por Meridiana, usando a liderança de Asira para fundar os Filhos de Prometeus. Ele aproveitou as disputas pela liderança dos Tenakths e a raiva deles por Meridiana, usando a liderança de Regala para criar os assentamentos rebeldes para acumular recursos e enfrentar os Zeniths. Percebo que em todos os casos ele oferece como moeda de troca a capacidade de controlar as máquinas, dando poder para grupos extremistas que causaram muitas mortes, mas não é ele que induz isso, os ataques iriam ocorrer de qualquer forma, ele só aproveita disso. Essa é outra característica dele, não se abalar com as consequências de suas escolhas. Se for ter que decidir entre a morte de alguns soldados Tenakths e a humanidade inteira, ele não hesita. Se for preciso manter viva uma IA que quer destruir o mundo para obter informação de outra coisa que ameaça a Terra, ele não pensa duas vezes. O que não significa que ele não se importa. Como vemos no final de Horizon Zero Dawn, ele se mostra revoltado com a ação de Ted e que por causa disso muitas pessoas eram sacrificadas na arena. Ele também é um mestre do spoiler, só revela o que ele sabe quando ele enxerga uma necessidade disso. Ele já sabia da localização das instalações do Zero Dawn e só revelou quando precisava que a Aloy fosse lá abrir uma porta. Ele já sabia do Nemesis antes mesmo do Forbidden West começar e não revelou porque sabia que a Aloy não iria concordar com seu plano. Mesmo assim, ele não é orgulhoso para rejeitar um bom argumento alheio. Ele aceita o argumento de Aloy quando ela diz que o altruísmo de Gaia foi essencial para estarem vivos, ou quando aceita ajudar Aloy a vencer os Zeniths mesmo sem saber seu plano, e também quando decide ficar na Terra e ajudar contra Nemesis. Ele se comporta assim para conquistar seu objetivo de vida, que é buscar conhecimento. Graças a isso, ele é o principal conhecedor das tecnologias antigas e é um exemplo a ser seguido quando o assunto é segurança digital. Não se esquece do backup, faz backdoor para se proteger, não revela informação pessoal, etc. Também aprendeu a converter várias máquinas ao mesmo tempo. Não se engane quando ele disse que aprendeu com a Aloy depois de resgatá-la na arena. Ele com certeza sabia converter máquinas antes disso, basta ver as máquinas do Eclipse que foi ele que ensinou. Ele só disse para Aloy que não sabia para ela não desconfiar que ele que criou o Eclipse. Outra habilidade dele é a luta corpo a corpo. Apesar de sempre preferir que outra pessoa faça seu trabalho braçal, ele se garante na trocação franca contra as máquinas, como vimos na missão final do Forbidden West. Outro indício disso é que o esconderijo dele em Gaia Prime era protegido por máquinas caçadoras como ardilosos, devastadores e uma ave tempestade, e ele aparentemente passava ali todos os dias. Apesar de que eu acredito que ele não passava ali a pé. Ele diz a Aloy que só fez aquela trilha para ela e que se ela soubesse voar nem isso teria feito. Como ele visitava o lugar constantemente, se ele não precisava da trilha, logo ele podia voar. Eu acredito que ele já sabia converter alguma máquina voadora para chegar até lá. Talvez a mesma ave tempestade que aparece na entrada. Sim, sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Então você já esteve aqui antes. Mais ou menos. Você verá. Você fez uma trilha pra mim, mas deixou um exército de máquinas pra eu lutar? Desde quando as máquinas são um obstáculo? Se você pudesse voar, eu também não teria me preocupado com a trilha. Outro indício de que ele já sabia converter uma máquina voadora é na missão final que ele prefere não ir junto com o grupo da base. Eu acredito que ele foi voando até lá. Aloy. Cadê os outros? Estão logo atrás. O cabeção aqui não quis saber de viajar com o bando. Segue os feitos que mostram essas habilidades do Silence. Conheceu os Banuques e enganou vários deles, incluindo xamãs experientes. Consertou um foco e se comunicou com Hades. Aprendeu cálculo, quem é engenheiro sabe como isso é difícil. Fundou o Eclipse. Construiu uma rede de focos de alcance de quilômetros. Controlava várias máquinas ao mesmo tempo. Espionou uma IA super avançada, a Hades, utilizando o backdoor. Descobriu a localização de todas as instalações secretas do Zero Dawn e convenceu a Aloy a abrir as portas. Invadiu a capital dos Carja da Sombra para resgatar a Aloy. Fez um backup do foco da Aloy com um acesso alfa da Elizabeth. Criou um dispositivo para capturar a Hades e entregou para Aloy. Hackeou o ápice para enviar uma mensagem. Torturou e interrogou uma IA super avançada. Fundou os Filhos de Prometeus.
Tilda, uma das melhores hackers dos Zeniths, não conseguiu invadir o seu foco. Desenvolveu um dispositivo para desativar um escudos de luz sólida super avançados dos Zeniths. Lutou corpo a corpo contra os espectros dos Zeniths. Sabendo de tudo isso, eu também não duvidaria de que ele tivesse feito um backup de Gaia e Hades. Percebo que além do Horus que teve sua CPU removida para aprisionar o Hades que a Aloy apagou, tem outro no jogo que também está sem CPU. Ele poderia muito bem ter pego ela para fazer o backup de Hades ou ter voltado para Latópolis pelo buraco que a Aloy saiu para pegar as cópias deles que estavam lá. Com isso, vimos que Silence é muito habilidoso e tem muitos truques na manga, mas por que eu acho que ele é um herói e não um vilão? Para isso, vou usar a dialética. Quem não sabe, dialética é um método para buscar verdade buscando um pensamento contrário ao senso comum. Por exemplo, por ver o Silence sempre se associando ao inimigo, é comum se pensar que ele é um antagonista, um vilão, um adversário da Aloy. Quem assistiu o 4º episódio da minha série de Horizon Zero Dawn sabe que tecnicamente o Silence é na verdade o mentor do herói, aquele que revela o mundo novo que ele não conhece para desenvolver suas habilidades. Mas se tentarmos enxergá-lo como herói, veremos que tudo isso que ele fez foi para uma causa maior, que ele ajuda direto ou indiretamente na derrota dos verdadeiros inimigos que ameaçam a vida na Terra inteira, e não só algumas tribos. Para tentar ilustrar essa situação, proponho pensar em 2 situações alternativas ao que vemos na franquia. O que aconteceria se o Silence não existisse e o que aconteceria se a Aloy não existisse. Se o Silence não existisse, Hades não teria sido descoberto, a menos que outra pessoa menos habilidosa tenha feito isso, talvez o Olin, mas ninguém que tenha a mesma capacidade de enganar o Hades como Silence. O Eclipse não teria sido fundado, logo nenhuma máquina antiga teria sido acordada e os Cajos da Sombra teriam que usar suas próprias mãos para tentar conquistar Meridiana. O massacre da Provação não teria acontecido e o Rost estaria vivo, mas ele não iria querer falar com Aloy depois disso para que a tribo não a rejeitasse. Aloy saberia que nasceu na montanha usando seu pedido ganho por ganhar a prova, mas não seria nomeada emissária pelas matriarcas. Não acredito que isso a impediria de sair para descobrir o que aconteceu, mas iria atrasar muito ela porque não teria uma direção inicial a seguir, além de voltar a se tornar exilada por sair das Terras Sagradas sem autorização, ou seja, nada de ajuda dos Nora. Aloy não teria conhecido a conversão de máquinas, já que ela teria corruptores vivos para ela remover o módulo de conversão funcionando, ou seja, ela só andaria a pé. Demorando muito mais para Aloy prosseguir, Dervahl teria conseguido destruir Meridiana com seu plano. Com a cidade destruída, os Carja da Sombra provavelmente teriam conquistado a região e voltado com os ataques rubros. A Aloy não saberia da localização das instalações do Zero Dawn, ou pelo menos levaria anos para descobrir onde ficam. Seria muito mais difícil ainda descobrir a sede do Zero Dawn que estava sendo protegida pelos Carja da Sombra. Logo, ela não teria acesso alfa para entrar em Elite e saber sobre o sacrifício de Gaia. Mesmo se ela conseguisse acessar Gaia, sem saber as informações de Hades, ela não saberia de Latópolis e não conseguiria a cópia de Gaia que estava lá para salvar o mundo dos desastres naturais. Mesmo se ela descobrisse sobre Latópolis, sem ter salvo Meridiana, ela não teria prestígio para deixarem ela passar pelo portão de Ocásia. Ainda existiriam pessoas perigosas vivas odiando os Carjas, como Hellis, Asira, Regala e Dervahl, mas sem um conhecimento para converter máquinas, prolongando ainda mais as guerras entre as tribos. Os Zeniths teriam conseguido realizar o plano de pegar Gaia e ir embora sem ninguém saber. Nemesis chegaria, acabaria com o mundo inteiro sem ninguém saber de sua existência também. Se alguém como Olin encontrasse Hades, seria pior porque ninguém teria a malandragem de lidar com Hades, e o mundo teria acabado mais rápido ainda, já que não teria ninguém guiando a Aloy, nem teriam criado uma ferramenta para purgar Hades. Em todas essas situações, o mundo iria acabar. Agora, se a Aloy não nascesse? Silence passou a vida toda pesquisando sobre os antigos, ele saberia a localização das instalações do Zero Dawn da mesma forma, mas não teria uma chave genética para abrir as portas das instalações. Mesmo assim, poderia descobrir tudo o que aconteceu de outras maneiras, em outros focos, por exemplo. Talvez até pegando o corpo da Elizabeth para abrir as portas. Ele que criou a lança para capturar Hades sem a ajuda da Aloy. Então poderia fazer isso a qualquer momento, talvez pelo mesmo caminho que a Aloy chega até ele na base do Eclipse.
Só não fez no Zero Dawn porque estava mais preocupado em acompanhar Aloy. Ele já desconfiava que não podia fazer Hades chegar ao ápice e monitorava o Eclipse através do backdoor que deixou. Então teria total capacidade de capturá-lo antes da Batalha do Pouso acontecer, ou até estaria esperando perto do ápice. Provavelmente nem haveria batalha, já que o Dervahl teria conseguido destruir Meridiana. Assim, ele teria torturado Hades da mesma forma, teria invadido os Zenites com os filhos de Prometheus, Regala e talvez até o Eclipse que não teriam sido derrotados. Regala teria conquistado os Tenakths, muitos morreriam, mas ele provavelmente teria exércitos grandes o suficiente para ter conseguido derrotar os Zenites e capturar a Gaia completa. Ele teria disponível toda a tecnologia Zenith e o conhecimento de Apollo para tentar derrotar Nemesis ou fugir para outro planeta e colonizá-lo. Com Silence, embora não fosse garantia, a Terra ainda teria alguma esperança. Com isso, concluo que o Silence é tão, se não mais importante que a Aloy na trama do jogo. Se não concordam, podem comentar aí o porquê. Então você também sabia. Pelo Hades, sim. E os dados sobre como contornar os escudos dos Zenites. O que fiz para criar o exército foi com base nesse conhecimento, para chegar aqui neste momento. E não era mais fácil me contar? Ora vamos, Aloy. Você é a última pessoa a ser sensata diante de impossibilidades. Quando Hades me contou sobre Nemesis, vi as peças no tabuleiro e como jogar. E naquele mesmo instante, eu soube que era um jogo que você nunca jogaria. Que interferiria para salvar os Tenakth. Eu estava certo, até um ponto. Você arruinou meus planos, mas concretizou os seus. O resultado foi o mesmo. Estamos aqui. E chegou a minha hora de deixar este planeta condenado para trás. Tomar a Odisseia e o banco de dados Apollo. E iniciar um novo capítulo na busca por conhecimento com possibilidades infinitas. Sabendo de tudo, qual será o destino do personagem no futuro da franquia, já que ele tinha um grande potencial e não teremos mais o Lance para representá-lo? Quanto à voz, eu acho que vão simplesmente encontrar outro ator. Quanto ao rosto, tudo vai depender da família do ator permitir, mas como ele com certeza seria homenageado pela guerrilha, acredito que iriam permitir sim. Teria que ser uma homenagem bem bonita, talvez com ele dizendo que alcançou seu propósito na Terra e levando uma cópia de Gaia para semear a vida em outros planetas, por exemplo. Na DLC, acho que deve estar tudo pronto, então acredito que se ele participou, não vou mudar nada. No máximo, colocar uma mensagem especial para ele nos créditos. Uma coisa que eu tinha esperança seria que ele mesmo atuasse como Silence na série da Netflix, já que ele tinha trabalhado com a empresa. Infelizmente, só nos resta lamentar o que aconteceu e agradecê-lo por ter entregue este e outros vários personagens incríveis para nós. Muito obrigado, Lance Reddick e Adjoete APV. Adeus, Silence. Aonde ele vai? Ao lugar mais longe possível. Ah. Tem certeza?